Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, gente, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 aqui na Rádio 93 FM. Nossa equipe já está prontinha para te atender com muito carinho. Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro de 2015. Acabando o ano. Pois é. Nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Jair Cardoso, Helder Fernando e o apoio, claro, da nossa querida Kátia Regina, nossa Catita. Estamos começando mais um Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, também você fala com a gente pelo WhatsApp da 93 FM, você também pode participar pelo WhatsApp aqui na 93 FM. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319 96803-8319. Muito bem, gente, assim começamos nosso Debate 93 de hoje. Vamos ao assunto de hoje, que é muito interessante. Estou abandonada. Meus irmãos e amigos da igreja me deixaram de lado desde que me afastei por problemas na minha casa. Sofro demais com o descaso e me sinto fraca, excluída e nem um pouco amada. Há guerras que devemos lutar sozinhos sem a ajuda de ninguém? Será que, como igreja, estamos nos tornando egoístas e voltados apenas para nossos próprios problemas? Por que há tanta gente na igreja e ainda assim há aqueles que se sentem solitários? Como não guardar mágoa de quem nos deixou sozinhos na batalha? Será que sou eu que estou carente demais? Interpretando mal os irmãos? Esse é o assunto de hoje. Aliás, é um assunto que afeta a muita gente. São muitas pessoas se sentindo assim, sozinhas, no meio de uma multidão. Esse é o assunto de hoje do nosso Debate 93, recebendo hoje pessoas muito especiais para falarmos sobre esse assunto e pela ordem da escolha do destaque. Será que, como igreja, estamos nos tornando egoístas, voltados apenas para os nossos próprios problemas? Pois é o destaque do pastor Valdir Miyazato, da igreja Casa da Bênção, no Largo do Bicão. Muito bom dia, pastorzão, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que estão aí sintonizados nessa rádio, né? Nesse dia aí tão abençoado que Deus nos deu. É uma alegria estar de volta aqui, mas realmente essa questão da solidão, ela é muito complicada na igreja. Existem vários fatores que levam as pessoas a se sentirem sozinhas, né? E muitas vezes abandonar. Então é preciso analisar aí, né? Qual é a circunstância, né? Que essa pessoa que escreveu fez ela se sentir dessa maneira, se realmente é um abandono ou se ela se isolou, né? Por alguma situação ou outra que acabou deixando ela distante. Então esse é um momento em que a pessoa deve realmente fazer uma reflexão aí a respeito. Agora, a igreja tem o seu posicionamento, né? Tem que ter dispositivos para que essas pessoas não se sintam abandonadas e ao longo da sua carreira, da sua vida e participação na igreja, elas se sintam realmente incluídas e não excluídas. Muito bem, entre nós também, Bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo. Muito bom dia, Bispo, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, ouvintes, bom dia, debatedores. Foi uma luta para chegar aqui hoje, mas conseguimos chegar. Tá complicado o trânsito hoje no Rio, tá complicado. Aqui vai ter que andar, tem que andar de helicóptero, mas também vai dar engarrafamento se começar. Já pensou? Vai dar ruim. Ser aerofamento, sei lá. Era o quê? Jesus do céu. E aí, a gente tá virando egoísta, a gente não querer passar no engarrafamento. Não, engarrafamento não. A gente tá virando egoísta quando a gente tá voltado para os nossos problemas, já que as pessoas se sentem tão sozinhas, não deveria se sentir amado. Eu não posso assumir isso em nome da igreja, porque a gente estaria mentindo. Infelizmente, sim, claro. As pessoas generalizam muito quando se fala sobre a respeito de abandono, né? Abandono é um tema bem legal da gente discutir aqui hoje. Eu sei que nós vamos conseguir ajudar muitas pessoas que estão passando por essa dificuldade. É claro que varia muito de local para local. Se a gente for falar que não existem locais que as pessoas acabam querendo ou não sendo
abandonadas, a gente vai estar mentindo, porque pode ter algum lugar, sim, exatamente, mas assumir em nome da igreja, e quando eu falo igreja, o ouvinte que está ouvindo, por exemplo, vai pensar em todas as igrejas, e é uma mentira, porque tem muitas igrejas que acolhem, que estão ali apoiando em todo momento, né? Mas como concordo com o que o pastor falou aqui, analisar um caso sem ter muito mais aprofundamento nele, fica bem difícil de analisar. Vamos tentar ajudar as pessoas na medida do possível, no superficial e tentando aprofundar o máximo que pudermos aqui. Especialmente focando nessa coisa da solidão mesmo acompanhado, né? Uma coisa assim, uma situação... Eu imagino que ela deve ter ouvido muita gente falar sobre isso. Olha, eu tô me sentindo tão abandonada, tão largada, não sei o quê. Minha querida pastora Leia Mendonça, cantora da MK, modelo de beleza, de mulher de Deus, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada, Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, nossa muito querida e amada Ibrengigue. Bom dia, reverenda, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Você ia espirrar, não? Não, eu ia bocejar. Ah, tá. E bocejei. Aí, diga aí. E aí, é normal as pessoas se sentirem tão sozinhas e como igreja estamos nos tornando egoístas? É a pergunta da ouvinte. Estamos nos tornando egoístas e voltados para os nossos próprios problemas, ou isso é uma coisa muito pessoal? Cid, quase um bom JR. Dia para todos, Bom né? Dia. Bom dia para todos, muito bom estar aqui. Marcelinha, um beijo, obrigada pela lembrança. É um tema muito atual, mas também é uma via de mão dupla, porque é verdade que existem igrejas, agências espirituais abertas nas esquinas de cada rua que às vezes realmente não dá o tratamento que a ovelha precisa, né? Dentro da igreja tem muito grupinho, isso é verdade. Dentro da igreja tem acepção, a gente sabe que existe, graças a Deus que não é a maioria, é uma minoria, mas existe, sabe, Cid? Os grupinhos dentro da igreja, as pessoas invisíveis, as pessoas que não têm oportunidade, existem essas coisas dentro da igreja, sim. Mas a gente vai analisar esse e-mail, essa situação hoje, pelos dois lados, pelos dois prismas, porque também existem pessoas, ovelhas, membros, que quando estão com problema, eles não ligam, eles ficam esperando o pastor procurar, né? Tem alguns que ainda dizem assim, eu só quero ver se vão me dar falta de mim. Mas faz um teste, né? Sabe, fazendo um teste, uma coisa assim, desagradável, porque a ovelha é uma... O pastor é um para a ovelha, mas o pastor tem um monte de ovelha para cuidar. E dependendo do número de membros que haja naquela igreja, o pastor vai conseguir dar falta e às vezes não. Então, se você está passando por problema, dá uma ligadinha, pastor, eu estou precisando do teu apoio, né? Sinaliza, eu estou precisando fazer um gabinete. Lá na nossa igreja a gente tem gabinete, tem visitação, precisa de uma visita, os pastores vão no lar. Quer uma conversa? Tem gabinete na igreja. Então, não há por que as pessoas se sentirem sós dentro da igreja. Então, é isso que a gente quer falar aqui hoje. Existe pelo lado da ovelha que se neutraliza, ela se esconde na condição, assim, de provocar, né? Chamar atenção. Eu quero ver se alguém vai perceber minha ausência. Eu quero ver se alguém vai ligar para mim. E se o pastor não ligar, coitado, tá frito. O que eu penso assim, é muito mais do que estar na igreja, né? As pessoas estão na igreja, mas estão esquecendo de ser igreja. E ser igreja é muito mais do que ir aos cultos. Ser igreja é muito mais do que simplesmente ter o nome arrolado no hall de membros da igreja. Assim, a gente precisa começar a entender isso. Hoje, a gente vê no meio da igreja, falando sobre identidade espiritual, a gente vê muita crise de identidade espiritual na igreja. Eu lembro quando eu era pequeno, as crises que passamos lá em casa, com a minha mãe, com meu pai doente ainda, né? Eu fui criado numa igreja batista e, assim, o pastor até foi lá em casa, mas o pastor não ia todo dia lá em casa. Então a primeira pergunta que eu faria para essa pessoa, o que é estar sozinho para você? Porque vai diferenciar muito à medida do que ela pensa estar sozinho. Porque estar sozinho nós não estamos nunca.
Desde o momento que nós começamos a participar do corpo de Cristo, participar da igreja, estar sozinho, né? A gente não está nunca. Jesus está com a gente, os anjos estão com a gente, né? Nos guardando, o Espírito Santo mora no nosso coração, a igreja, o pastor está lá orando, intercedendo, a liderança muitas vezes faz contato, e o que a Leia falou é verdade. Muitas vezes a pessoa, ela se isola, ela acaba levando um caminho na vida de tipo de andar sozinha, e andar sozinho não é a melhor ideia. Filosofando um pouquinho a respeito de igreja, né? A palavra igreja no original, eclésia, né? Ela não é um ajuntamento de pessoas, né? Mas é uma união de grupos em comunhão, né? Que aí vem aquela palavra koinonia que todo mundo sabe aqui. E aí, o que acontece? Às vezes nós confundimos as coisas, fazemos aquele ajuntamento de pessoas. Para o senhor ter uma ideia, eu, algum tempo atrás, fui pregar numa grande igreja, tinha umas 1.500 ou mais pessoas na igreja. 5 minutos antes não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, acho que não vai vir ninguém para o culto. Aí encheu, lotou. 15 minutos depois, todo mundo já tinha ido embora, todo mundo já tinha... Ninguém conversou com ninguém. Então, acontece esse problema também. Então, eu acho que a igreja precisa resgatar essa história de comunhão, de quando chegar alguém, acolher essas pessoas. Agora tem esse caso que a pastora Léa Mendonça acabou de falar, de pessoas que se isolam, né? Uma vez eu senti falta de uma irmã, fui fazer uma visita para ela. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, pastor, eu já estou em outra igreja. Falei, mas por quê que a senhora já está... Ah, não, porque eu fiquei doente e aí demorou muito tempo, o senhor não veio me visitar. Veio um pessoal de outra igreja e me visitou. E eu fui para outra igreja. Eu fiquei assim com cara de ué, mas eu falei para ela, por que a senhora não pediu para avisar? Ah, pastor, porque não deu e não sei o quê. Então tem muito disso, né, nas igrejas hoje. Então as pessoas precisam se incluir e não se excluir. Sim, e a condição também, né, pastor, de que a igreja não é o pastor, né? O pastor é o líder espiritual da igreja, mas a igreja não é o pastor. E às vezes é só um membro que tem na igreja. Não, tem 1 milhão de membros. Tem igreja que tem membro para chuchu. E mais, pastor, as pessoas não estão plantadas, não. As pessoas estão como aquelas ervas soltas. Sim, não tem raiz, né? Qualquer um leva para onde quer. Sim, então a ideia de reino, a ideia de igreja, a ideia de corpo, tá muito mal. Agora, quem anda, como o pastor acabou dando o exemplo aqui, quem anda dessa maneira, na próxima falha que alguém der, tá arriscado ela mudar de igreja de novo. Tem um dado, pastor, os americanos gostam muito de estatística, né? E eu fiz um curso sobre igrejas, uma pós-graduação nos Estados Unidos sobre isso. E lá, eles dizem o seguinte, que um pastor, ele consegue cuidar com qualidade, no máximo de 100 pessoas. É verdade. Jesus falou sobre isso. É por isso que a Igreja Batista, né, da qual eu faço parte, com muito prazer, você não vai ver igrejas batistas com 10 mil membros, 60 mil membros, né? Porque quando a igreja ela tem estrutura, a congregação, a missão, tem estrutura para andar com as próprias pernas, ela dá autonomia. Entendeu? Então ela vai crescendo, fica uma igreja grande, bonita e tudo, mas aquela coisa daquele monte de gente, 60 mil, um pastor só. E se o rebanho cresce, divide-se o pastoreio, coloca mais pastores. Sabe? Lá na igreja nós temos pastores auxiliares. De dividir tarefas, né? Tem que ouvir a voz dela. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos, a voz do além. Bom dia, Cid, para você também. Marcelinha. Bom dia aos nossos ouvintes e debatedores. Pesquisei esse ponto. Você conhece alguém que, apesar de estar na igreja, se sente solitário? 58% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem e, note bem, 100% deles no nosso site também dizem que conhece alguém que, apesar de estar dentro da igreja, se sente solitário. Muito bem, ele acaba de adentrar ao recinto, nosso querido J.R. Vargas, aqui na sequência do debate 93. Ainda sobre esse assunto, está entre nós agora o pastor eu não sei se a pronúncia é essa. Qual é a pronúncia, pastor? Onireves. Onireves, o segredo é Severino ao contrário. Rapaz, gostei. Onireves Lins, da Assembleia de Deus Caminho de Milagres. Severino. Da Igreja Caminho de Milagres em Nilópolis. O que o senhor acha disso? Será que como igreja, é a pergunta da ouvinte, que foi o destaque, inclusive, do pastor Valdir, como igreja estamos nos tornando egoístas e voltados apenas para os nossos próprios problemas? A pergunta da nossa irmã que se sente solitária e excluída dentro da igreja, sempre largada num cantinho, ninguém chega perto, ninguém me ama, ninguém me quer. Como é que funciona isso? A gente tem que identificar alguns fenômenos que têm acontecido nas igrejas devido à tecnologia, né? Às vezes você está
numa mesa, você está num restaurante, você está numa festa e a pessoa está sozinha com o telefone dela, com o iPad dela. Então, às vezes a própria pessoa se isola e fica questionando por que o outro não me ama, porque na verdade o amor é recíproco. Eu tenho que amar para ser amado, né? É aquela pessoa que, poxa, eu queria tanto receber um abraço, mas se eu dou um abraço, eu também recebo um abraço. E a gente identificou algumas pessoas na Bíblia, como o caso de Elias, um homem que fazia proezas. De repente ele chega para Deus: Senhor, só restou eu estou sozinho, abandonado, o Senhor não pode contar com mais ninguém, hein? Eu sou o único. Ou seja, ele estava passando por uma crise existencial muito grande. Aí Deus fala assim: poxa, olha só, deixa eu te falar uma verdade, meu profeta. Eu tenho 7.000 joelhos ainda que não se dobraram diante das situações, diante das dificuldades. Nós temos Jonas também, que Deus deu uma missão a ele, e ele foi lá fazer a missão. Deus operou salvando o povo de Nínive. Daqui a pouco ele se entristece com Deus, porque Deus mata a planta que estava fazendo sombra para ele. Então a gente tem que identificar a questão, a situação, o que está causando o isolamento do irmão ou da irmã dentro da igreja. Às vezes é um problema social, e às vezes o que acontece com nós pastores? A filha quer que nós sejamos pai dela, a esposa quer que a gente seja o marido que ela não tem, e o amigo quer que a gente seja o amigo íntimo dele. Aí quando a gente tem 2, 3, 4 amigos, fala: tá vendo? Só sai com eles, só conversa com eles, não conversa comigo. Então, na verdade, às vezes o problema não está em quem eu estou vendo, às vezes o problema está comigo. Muito bom dia aos companheiros aqui no nosso estúdio, a você da 93 FM acompanhando a gente aqui no nosso debate 93, a gratidão sempre clara ao nosso querido Cid Gonçalves pela cobertura aqui, a dificuldade para chegar. Estamos aqui não solitários, mas acompanhados por essa turma maravilhosa que nos acompanha na 93 FM. Olha, tem um texto da Bíblia, o Salmo 68. Eu quero pedir a vocês que abram aqui, porque isso ajuda a gente a entender. Cadê, Marcelo? Salmo 68, versículo 6. Diz assim: Deus faz que o solitário more em família. Sequência do texto diz: tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Essa parte inicial, Deus faz que o solitário more em família. O entendimento que os companheiros têm a respeito dessa perspectiva bíblica, uma vez que ela nos traz essa sinalização da presença de Deus ao nosso lado. E uma coisa que é importante, a ideia aqui é sempre no plural. Deus faz com que os solitários, não existam solitários, ou seja, você tem um grupo de pessoas que vai estar ali de maneira muito especial, sendo acolhida. Leinha Mendonça, a sua opinião sobre esse assunto. Muito bom dia, querida. Bom dia, meu querido JR. Nós, seres humanos, somos seres sociáveis. A gente nasceu para viver em comunidade. A gente nasceu para viver junto. O próprio Jesus, quando Deus se fez homem, primeira coisa que ele fez foi participar de uma família, ter um ministério, ter 12 ao redor dele. Aonde Jesus estava era numa mesa, comendo, bebendo, rindo, evangelizando, fazendo milagres, sabe? E Elias é um exemplo de pessoas que gostam de viver sozinhas, mas que lá na frente vão sofrer a consequência da solidão. Todo mundo conhece a história de Elias. Ele não se conta história de família, de amigos. Você não vê Elias aglomerado de gente, você não vê. E lá na frente, por ele ter lutado sozinho, porque Deus respeita o jeito de cada um, lá na frente ele vai entrar em depressão, vai entrar para a caverna e quer morrer. Então, não dá. A própria promessa é: Deus faz a estéril mãe de filhos, Deus faz o solitário andar em famílias, porque a melhor coisa que existe é a gente estar no meio do povo. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que são tímidas, têm dificuldade de fazer amizade. E a gente sabe que na igreja também tem dificuldade do povo que é mais falante correr atrás do tímido, daquele que tem, de repente, um certo complexo. A gente sabe que isso existe dentro das igrejas, né? E que nesse debate a gente pode até trazer para fora essa questão e fazer com que as igrejas pensem um pouco mais daquele que tem dificuldade de se aproximar, de estar nos grupos. Olha, Leinha, queridos companheiros aqui, é sempre muito bom ouvi-los. Quando a gente observa o trabalho que a igreja faz, a responsabilidade que ela tem, evidentemente a gente sabe que a igreja é um lugar de acolhimento, deve ser um lugar de acolhimento, né?
não deve ser um lugar de exclusão, ainda que você pense na exclusão no sentido do rol de membros, ainda que alguém seja excluído, ainda que alguém seja disciplinado, a ideia é que ele seja acolhido. A ideia de disciplina tem tudo a ver com discipulado, tem a ver com acompanhamento, tá juntinho. Então, se não existe se não é natural, correto? Então você imagina bem, se não é natural, é artificial. Qual a diferença daquela flor linda, 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 mas ela é artificial, por uma flor linda, 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 natural? A natural, ela é mais, na minha opinião, ela tem vida. Ela é muito mais linda, ela tem vida, ela tem cheiro. Agora ela tem que ser plantada, ela tem que ser regada, ou seja, que ambiente é esse que a gente precisa criar, ainda que em princípio pensando na questão artificial, mas se temos o Espírito Santo de Deus e temos com a graça dele, isso vai acontecer naturalmente. Agora, é claro que algumas ações elas podem ser criadas, é o negócio do espontâneo, né? Sim. Então você diz assim, dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Foi espontâneo ou foi? Não. Tá certo? Produzido. Agora, não é isso? Agora, às vezes. Foi um incentivo. Às vezes, vamos usar a palavra incentivo. Às vezes é um incentivo, é um encorajamento, mas pode ser que existam queridos irmãos e queridas irmãs que são pessoas que realmente necessitam desse tipo de acolhimento. E a igreja tem que ser um lugar disso, gente. Acolhimento. Quando meus pais tiveram um probleminha lá na igreja deles e eles acabaram saindo da igreja e os filhos saíram também, porque não foram mais acolhidos naquela igreja. Inclusive, o pastor disse que não batizaria nenhum dos filhos por causa do problema que ele teve com os meus pais. Então, eu tive que ir para a Igreja Batista. Eu saí dessa igreja e tive que ir para a Igreja Batista. E chegando lá, que dificuldade que foi para eu entrar no grupo dos jovens. Eu tinha 14 anos, era eu, minhas 3 irmãs, tudo adolescente, uma dificuldade tremenda. Então a gente não conseguiu ficar naquela igreja. Nós fomos para uma outra, batista também, só que ali a gente recebeu tanto amor e nós éramos tímidas também. Nós tínhamos dificuldade de relacionar, de interagir. E a igreja teve a sabedoria de trazer a gente para perto. Sim. Gente, tem muita gente nas nossas igrejas querendo interagir, mas gente não consegue, talentosa. É tímida, talentosa. E por mais que o pastor trabalhe, se a igreja não assumir o papel dela, que é de acolher, como foi falado, e incluir, trabalhar o pertencer, por mais que essa pessoa, por mais diferente que a pessoa seja, se a igreja não trabalhar essa questão do incluir e fazer pertencer, trabalhar esse pertencer, o outro vai estar sempre pensando assim, eu não sou daqui. Não faço parte do grupo. Mas esse ponto é aí, quer dizer, fazer alguma coisa é educativo, nós estamos aprendendo, Exatamente. Correto? É o evangelho, não é isso? Olha, como é que o evangelho faz? O evangelho, olha, é assim, o cristianismo é assim, então nós estamos aprendendo, porque às vezes a pessoa chega na igreja, o comportamento dele é o mesmo, a pessoa é mal-humorada, é mal encarada, ela não quer conversa, não quer nada. Tem gente que é assim. Sim. Tem gente que ri para poste. Não entra no meu espaço. Não é isso? A pessoa ri para poste. Então, quer dizer, oferecer o acolhimento. Eu estou pensando no mais humilde. Eu estou pensando naquele que fala pouco. Estou pensando naquele que tem menos espaço, daquele que é menos reconhecido. Né? Todo mundo sabe, se a pessoa tiver muito arrumadinha, cheirosinha, bonitinha, a galera, opa, senta aqui, vamos pra cá. Todo mundo sabe, qualquer igreja tem isso. Agora, estou pensando naquele que tem mais dificuldade para se integrar, porque tem dificuldade, o cara não tem dente, tá despenteado, o olho, entendeu? E tal, sabe? Sabe aquele negócio que a gente tem que dizer assim, gente, o acolhimento tem que ser para todos, todos. JR, lá na minha igreja, tem uma irmãzinha que eu tenho certeza que ela nem tá ouvindo rádio agora, porque ela não ouve rádio, ela anda perambulando assim pela rua, ela tem um probleminha emocional, psicológico, espiritual também, ela tem vários problemas. E na hora que estamos todos no café da comunhão, ninguém senta com ela. Porque ela, na verdade, não é cheirosa, ela não é bonita, ela não se veste bem, ela às vezes usa umas roupinhas assim,
um pouquinho sujas, né? E ninguém quer ficar perto dela. E aí eu falei assim, meu Deus, eu não posso obrigar ninguém também a abraçar. O que eu vou fazer? No café de comunhão, eu vou chamá-la para sentar à mesa comigo. Sim. Então hoje está sentado os pastores, está sentado os pastores e está elazinha lá no meio dos pastores. Isso aí, o exemplo para poder o povo fazer isso também. É claro. Contagiar o restante. Um exemplo arrasta multidões. Né? Aí, dar o exemplo. Eu acho que é aí que sai da questão do artificial pro natural. Pra coisa que você vai ver, senhor. É assim. A igreja precisa criar esse ambiente de comunhão, né? A gente vê na igreja primitiva, no livro de Atos, que a igreja crescia porque eles tinham tudo em comum, né? Então, eles conversavam, eles comiam juntos. Iam de casa em casa. Iam de casa em casa. O JR falou uma palavra-chave para mim, ela é um estilo de vida, a questão do discipulado. Hoje, discipulado está muito deturpada essa palavra aí, que parece que é uma coisa hierárquica. Eu discipulo você, eu mando em você, mas na verdade não é isso. Na verdade deveria ser um facilitador. Exatamente. Uma visão incluir as pessoas. Dos educadores modernos com Vigotes. Trazer as pessoas, né? Outra coisa, sair do ambiente ali das quatro paredes do templo, né? Quando que a gente chama alguém para ir numa casa da gente tomar um café, né? Quem é que conhece a casa do pastor da igreja, né? Então, onde a igreja primitiva dava de 10-0 na nossa, que tem uma influência do romanismo muito forte. Em comunhão, né? Com certeza. Em comunhão. E o Senhor Jesus, ele, quando vê que tem um comportamento que difere daquele que ele estava tentando implantar para a igreja, ele fala assim, eu estive aqui com você nem me deu o ósculo santo, você está reclamando dessa situação aí. Então, assim, ele praticava, ele beijava, a Bíblia diz que o apóstolo deitava no peito dele e era mais achegado, ou seja, para estar escrito isso na Bíblia, porque havia um comportamento mútuo, tanto dele se entregar, quanto o outro aceitar aquela entrega. Porque tem gente que às vezes se torna tão negativo, cria um comportamento aversivo, porque, não, o pastor gosta mais daquele ali do que de mim, então quando você for tratar ele bem... Fica e quebra a barreira. Companheiros, a impressão que dá é o seguinte, é fato que existem pessoas mais complicadas. Pessoas, pastores ou ovelhas. Tem pastor complicado, irmãos. Tem. Não podemos falar, ó, tem ovelha que não conversa, tem ovelha que não procura, tem ovelha que não toma iniciativa, tem ovelha que faz drama, tem pastor que faz drama, que não toma iniciativa. Gente, gente. Sim. Tá certo? Não é narcisista, o camarada acha entendeu? Que só ele entendeu? Que é top do top do top do top dos top. Vem a mim, o teu reino nada. É do carro pro púlpito, do púlpito. Vem a mim, o teu reino nada. Então, essa perspectiva de que a gente identifica o seguinte, tem dificuldade. Sim. Isso é uma encrenca. Temos um problema. Não podemos dizer que o problema, a ovelha tem que tomar iniciativa. Claro, todo mundo tem que tomar iniciativa. Mas, gente, meus irmãos, pensem como ovelhas. Sim. Pensem como ovelhas. Você chega numa comunidade, numa igreja, num ambiente onde você conversa com uma pessoa, mal te dá atenção. Não só tem o pastor, gente, mas tem gente que não dá. Não abre espaço, você não é ouvido. É como diz um ouvinte aqui, que eu já vou ler a história dela, a pessoa ela se sente invisível, que é uma das piores sensações que tem, se sentir invisível. Nós vamos voltar a esse assunto que ficou quente, hein? Ficou quente, minha gente. Nós vamos conversar sobre esse assunto já aqui no nosso debate 93. Nós temos aqui acompanhado, temos abraçado essa campanha das 10 medidas contra a corrupção. E nós estamos numa sequência de entrevistas, exatamente. A entrevista foi feita integralmente e agora nós estamos compartilhando aqui partes dessa entrevista para que você possa acompanhar com a gente. Foi uma entrevista que eu fiz com o Dr. Deltan Dallagnol, que é procurador da República, coordenador dessa campanha das 10 medidas contra a corrupção, está abraçando aí esta campanha como um todo, país afora, e é também um dos procuradores da Lava Jato, que está fazendo um trabalho, hein? Meu Deus do céu, nenhum de nós podia dizer assim, eu acho que seria possível. É impressionante o que vem acontecendo. A entrevista foi feita dentro da primeira igreja batista do Recreio. Estava conosco lá o pastor Wander Gomes, também o irmão Harold. E aí você vai acompanhar com a gente a segunda parte dessa entrevista. E nós voltamos na sequência aqui no nosso debate 93 de hoje. 93 FM.
Campanha contra a corrupção. Esse trabalho que tem como objetivo central combater a corrupção, ele age em várias áreas, né? Por exemplo, a gente vê bastante investigação. E parece que é muito difícil provar aquilo que todo mundo sabe. Ou seja, maneira de dizer, há uma impressão que a corrupção ela está espalhada por todos os níveis. E as pessoas dizem, tem corrupção por todos os lados. Mas provar isso parece-me ser um dos pontos mais difíceis. É esse o ponto de maior dificuldade que vocês enfrentam? Esse é um dos pontos de maior dificuldade, mas não é o de maior dificuldade, JR. Você captou muito bem a questão. Em primeiro lugar, é difícil você comprovar que aconteceu corrupção. Porque a corrupção acontece entre quatro paredes, aos sussurros. Corruptor e corrupto atuam num código de silêncio. Não interessa para nenhum dos dois revelar que a corrupção aconteceu, porque eles vão perder os benefícios que eles alcançaram e porque eles correm o risco ou temem ser punidos um dia. Então, além disso, o pagamento da propina não se dá na conta corrente do corrupto, mas por atos que nós chamamos hoje de atos de lavagem de dinheiro, que pegam dinheiro sujo e fazem com que ele tenha uma aparência limpa. Operações complexas, difíceis de serem comprovadas. Isso dificulta a investigação, mas por incrível que pareça, hoje, se nós formos dividir em duas partes a punição da corrupção, dividindo em investigação e processo criminal perante o juiz, perante os tribunais, a melhor dessas fases para nós ainda é a investigação, apesar de todas as suas dificuldades. Nós temos instrumentos que foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas, desde a nossa Constituição, e temos instituições que amadureceram desde a Constituição de 1988, o que nos deu instrumentos bons para investigar a corrupção. Agora, o problema é que quando nós chegamos à fase do processo judicial, após a acusação criminal, o nosso sistema de justiça criminal não funciona, é disfuncional. Ele funciona como um buraco negro que suga e destrói os nossos casos criminais contra corruptos. Esses assuntos que você está acompanhando aqui na 93 FM, dentro dessa campanha das 10 medidas contra a corrupção, faz parte desse movimento tão especial da gente repensar o país e começar a agir com mudanças, com propostas, com coisas que de fato vão poder agilizar um pouco mais esse país tão extraordinário que nós temos. Volto a lembrar a você que é uma campanha, ela não tem absolutamente nenhum vínculo político ou partidário. Ela está vinculada à cidadania, é o movimento dos cidadãos brasileiros e nós estamos aqui abraçados com essa ideia. Daqui a pouquinho amanhã, aliás, nós vamos retomar a terceira parte. São quantas partes? Um monte. Terceira parte amanhã e na sequência você vai acompanhando. Agora você também pode assistir, porque nós temos também o vídeo, já está onde é que está isso? No YouTube da 93? No canal do YouTube da 93 FM, canal do YouTube da 93 FM, é só procurar lá a entrevista com o Dr. Deltan Dallagnol, você vai acompanhar a entrevista na íntegra para você que acompanha aqui a nossa 93 FM. É um privilégio muito grande ter feito essa entrevista e trazer para você esse retorno, querido ouvinte. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Vamos lá, minha gente, porque o assunto é quente, minha gente. Aqui o ouvinte dizendo, olha, eu sempre me senti invisível na minha antiga igreja, olha aí. Entrei no ministério de oração, mas eu não tinha voz, eu não tinha oportunidade. E quando no ministério de oração a pessoa não tem oportunidade, hein? É dose, hein? Hein, irmãos? O povo ora bastante. Olha, eu queria orar, não pode. Não pode, não vai orar. Eu posso orar, não pode. Não foi isso. Tem hora que sou eu. Mas eu tô imaginando que, entendeu? E que tem esse negócio que a pessoa começa a aparecer e o outro acotovela o outro, isso diz que no Afeganistão, gente, é muito comum nas igrejas lá. Sim. Quando perdi 95% da minha visão, o negócio piorou. Eu não podia ir à igreja. Aí eu não tive visitas e cada vez mais eu me senti solitária. Até que resolvi mudar de igreja e fui muito bem acolhida. Eu sinto o amor das irmãs, o cuidado quando me acompanham ao banheiro. Olha que detalhe, Leinha. Lindo, detalhe, né? De menina que menina observa observa bem, né? Mesmo. Me buscam em casa e ainda me dão oportunidade de participar do culto. Na outra, eu morava perto e ninguém se oferecia para me acompanhar ou me dar carona. Uma igreja seca, pelo amor de Deus. Quer dizer, essa oportunidade, esse direito que Deus nos dá
de ficarmos na igreja onde a gente se sente bem, né? É bem verdade que eu acredito muito que Deus nos planta nos lugares, a gente não pode ficar se arrancando. Mas num caso como esse, eu acredito mesmo que foi o Senhor que preparou tudo para que ela estivesse no lugar onde ela pudesse ser amada. Eu vivi isso, JR, no período da minha adolescência, pior momento da vida de um ser humano. Eu, com meus 14 até meus 16 anos, foi horrível esse momento, porque eu amava aquela igreja, eu queria fazer parte daquele coral lindo, eu queria fazer parte daquele ministério dos jovens, do louvor e tudo, mas não dava, sabe? Parece um troço assim, é impermeável, você não entra naquele grupo. Cria-se uma barreira. Então eu hoje, eu faço de tudo para que não haja grupinhos e dificuldades de relacionamento dentro da minha igreja, embora não seja tão fácil assim, porque eu já vivi, eu sofri, é muito ruim. Mas tem um empenho aí para não ficar do jeito que as coisas estavam. Olha aqui, um ouvinte dizendo, eu sou assim, sou extremamente tímida. Olha, pastor, sou extremamente tímida. Já tentei me aproximar e depois de ter conversado com a responsável do grupo, dizendo que eu era tímida, mas queria participar do grupo das irmãs para poder interagir, ficou por isso mesmo, conta aqui a nossa querida ouvinte. Até digo a você, ouvinte, agora eu que tô falando com você. Às vezes a pessoa esqueceu. Então, gente, a gente esquece. Entendeu? Não tá certo. Não tô dizendo que tá certo. Mas tô dizendo pra você não desistir. Vale a pena insistir. Não desista. Porque tem um objetivo. Agora que tem lugar que é mais difícil, hein, irmãos? Tem lugares que são complicados. Tem parede que é mais dura, não tem não? Tem sim. Existem lideranças que impedem. Existem lideranças que impedem as pessoas de chegarem próximas e existem igrejas, desculpa usar essa expressão, mas eu acho que é isso mesmo que o JR chegou ao ponto de falar, que é a condição da educação. Existem igrejas mal educadas, no sentido de não serem orientadas. O partilhar, o estar ligado no corpo e entender que o irmão é importante, ou perceber, vira e mexe, eu falo isso na igreja lá, olha, tem que olhar para o rosto do irmão quando ele entra na igreja. Ele entrou com o rosto meio batido, a Bíblia não fala sobre isso, o coração alegre formoseia o rosto, né? Mas o contrário também abate o rosto. E aí a gente olha para o rosto do irmão e não custa nada dar um abraço. Como no domingo mesmo, teve um irmão que entrou na igreja, talvez até esperando, falando assim, será que eu vou tomar uma paulada? Eu abracei e falei, tamo junto, filho. Vou contar pra vocês uma história. O ministro de Deus uma vez compartilhou comigo que terminava o culto da igreja dele, antes dele impetrar a bênção apostólica, antes de impetrar, quando está começando a impetrar a bênção, ele via que um camarada, partiu. Aí no outro domingo, na mesma, partiu. Aí no outro domingo, partiu. Não sei lá que domingo que foi, não sei quanto tempo ele esperou, ele pediu para outro impetrar e foi pra porta. Quando o cara partiu, ele agarrou o cara. Ele lá. É isso aí. Ele agarrou o cara. Ele deu um abraço no cara, falou, olha, tô aqui só por sua causa, eu vejo que você na hora você vai embora, você deve ter uma agenda apertada, complicada, eu imagino que você tenha 1000 motivos para ir embora, mas eu não queria que você fosse embora sem receber um abraço. Não é legal, gente? Muito bom. Maravilhoso. Uma atitude honrosa. É difícil também, um dos grupos mais difíceis de penetrar numa igreja são os grupos de ministério de louvor, que às vezes se fecha naquele grupinho e às vezes entram pessoas novas na igreja e já tem um tempo de que está ali na comunhão e que gostaria de fazer parte, mas não, aqui não entra porque já tem os grupos certos, já tem as pessoas lugar certas. Cativo. E aí fica muito difícil, sabe? O ministério tem que ser aberto para todo mundo. Ouvinte contando aqui no WhatsApp, eu estou cansada da minha igreja, confesso que nem tenho mais prazer em ir à igreja. Eu passei por um período difícil em que a minha tia teve câncer e era da mesma igreja na qual ainda estou. Peraí, ouvinte, tá escrevendo ainda, né? Ninguém foi fazer uma visita ou até mesmo oração. Isso me entristeceu muito. Além disso, minha igreja só dá oportunidade para pessoas que vêm de fora. Isso acontece muito, hein? Quem carrega o piano, carrega o piano nas costas não tem chance. Agora, se vê uma pessoa de fora, ei, holofote! Bom, graças a Deus a minha tia foi curada, para honra e glória do Senhor. Eu e a minha mãe entramos numa batalha de oração e Deus deu a vitória. O que nós estamos conversando aqui é que existem pessoas no mundo inteiro solitárias. Sim. Isso existe. Claro. O que nós estamos dizendo aqui é que essa pessoa solitária está dentro da igreja.
E a gente precisa, entendeu? De alguma forma. Ela pode se sentir sozinha por uma crise existencial, mas mesmo assim isso precisa ser trabalhado com ela. Na igreja não pode. Não. E precisa também sinalizar, né? Porque como nós já falamos aqui, né, pastor? Às vezes tem pessoas que ficam assim, eu só quero ver se o pastor vai dar falta de mim. Eu só quero ver se o pastor vai me procurar. Violenta, e às vezes não custa nada pegar entra no Facebook do pastor, entra no Zap, dá uma ligadinha, pastor, preciso de oração, preciso de ajuda, preciso de uma visita. E eu tenho certeza que se é pastor de verdade, um homem que ama as suas ovelhas, vai visitar, mas sinaliza, porque às vezes a gente não consegue adivinhar. A igreja precisa ter um dispositivo, vários dispositivos de incluir as pessoas, porque as pessoas, elas realmente, olha, por causa da minha ascendência, nós somos muito tímidos. Quando eu cheguei na igreja... Japonesa, ascendência japonesa. Sim. Deixa, vai explicar, né? Pra todo mundo saber que ele tem carinha de japonês. Se bem que tem gente que acha que não, né? Mas tudo bem. Então, aí eu cheguei na igreja, 3 rapazes, eu tinha 16 anos na época, faz pouco tempo isso, né? Aí 3 rapazes chegaram para mim e me incluíram, e me levaram para os vários... E deram oportunidade. Eu nem queria nada daquilo. Então é muito bom quando tem alguém, não esperar apenas o pastor. Às vezes o membro da igreja está vendo um irmãozinho excluído, o pastor está com 1000 e tantos, não estou defendendo a classe aqui, mas já defendendo. Não defende, né? Não, que eu entro pro outro lado, hein? Não é? Então, mas nós precisamos todos, como igreja, funcionar como igreja, como eclésia, como koinonia, como comunhão, Se o dedinho do pé der uma topada na porta ali, tu não vai sentir dor? A lágrima vai descer. Precisa sentir, não tem jeito. É natural que a pessoa se sinta mal. Correto? Se a pessoa tenta entrar, ou mesmo ela chega, ninguém fala nada, ela está passando uma crise, ninguém busca, ninguém procura. Nós já falamos aqui que a pessoa tem que se manifestar. Sinaliza isso, procura alguém, fala com alguém, dialoga com alguém. Agora eu queria retomar aqui uma palavra do Bispo Jaime, que diz o seguinte: olhe para as pessoas. Sim. É certo? A gente precisa aprender a olhar no olho. A percepção da igreja precisa mudar. A dificuldade é quando você olha e a pessoa acha que você tá reparando alguma coisa, já descobriu algum pecado em mim. Entendeu? Então, é uma síndrome. É uma síndrome. Não, falando do povo, entendeu? Encorajar as pessoas no sentido de olhar e ir lá e conversar e abraçar. Porque se ficar só o pastor fazendo isso, saber o nome, uma coisa que identifica a pessoa é o nome, Jota. As pessoas não sabem. Eu tento decorar o nome de todo mundo da igreja, fico lá. E quando eu quero falar com alguém que não dá tempo, sempre tem aquela fila, aquela fila que não diminui nunca na beira do púlpito, né? Quando eu quero falar com alguém que não dá tempo de chegar lá, a verdade é essa, que às vezes são as mesmas pessoas que ficam lá na frente, eu falo pelo microfone, fulano de tal, eu quero falar com você. Mas o que o bispo está falando é uma coisa... Vou botar um diácono lá do celular para tirar. O que o bispo está falando é uma coisa tão forte, só mencionar o nome de uma pessoa identifica, já deixa a pessoa alegre. Eu não quero criar polêmica, não. Eu não quero criar polêmica, mas se o pastor chamou do altar, o irmão lá, será que o irmão vai pro banco? Será que o irmão pecou? Será que o pastor quer falar com ele? Ele quer falar num termo de aconchegar o irmão, ou será que ele vai cobrar alguma coisa? Ele não vai fazer isso nunca, não, mas aí o próprio membro, eu estou identificando, você vai encontrar pessoas dentro da igreja, você vai encontrar pessoas dentro da igreja que vão identificar qualquer coisa, vão ficar aguardando. O que será que o pastor quer falar contigo? Depende da maneira que se fala. O pastor te chamou no microfone, mas não me chamou. A comunicação, uma arte, tem que saber. Mas eu tenho pressão, é a minha impressão, que o bispo tá falando assim, no ambiente da igreja. Ele tá fazendo correto. Não é nem pra chamar. As pessoas não levam isso para esse lado. Com certeza. E se levavam, não levarão mais, tá explicado aqui agora. Estão errando. Agora lá no Unirev, se fizer isso, as pessoas vão achar, esse é o ambiente, não é isso? Eu falo pelo perfil da igreja, onde eu pastorei. Se eu falar no microfone, irmã fulana de tal, aí vai falar, bem, se for uma irmã daquelas boazinha, vai falar, o pastor chamou o nome dela do altar e não chamou meu nome, tá vendo? Ele só chama o nome dela. Agora, se for aquela irmã problemática, irmã fulana de tal, eu quero falar contigo, tá vendo? Já deve ter arrumado algum problema dentro da igreja. E a gente tem que identificar o seguinte, que até o próprio Jesus, no momento de dificuldade, ele falou pros discípulos, fica aqui intercedendo, orando, porque minha alma tá tremendamente angustiada. Aí ele foi orar mais à frente. Quando ele volta, tá todo mundo dormindo, ou seja, ninguém ligou para ele. E não foi uma vez só. Ele falou, poxa, mas de novo, será que eu não posso contar com vocês? Então, às vezes, ocorre isso. Esse movimento, irmãos, vamos aqui tentar de alguma forma pensar isso de
maneira prática, né? Como é que a gente desenvolve esse ambiente, correto? Como é que a gente desenvolve? Porque esse ambiente não depende se a liderança é tímida ou não, porque às vezes o líder é ótimo, é maravilhoso, é extraordinário, nota 10,5, mas a comunidade, ela precisa desenvolver, e às vezes é o contrário, a comunidade é maravilhosa, o líder é mal ou menos, entendeu? Mas a gente precisa, assim, como é que cria esse ambiente para sair do artificial? Eu tenho uma sugestão. Olha aí. A sugestão é o seguinte: toda pessoa que chegar na igreja, colocar alguém perto dela. Chegou na igreja. Você está falando sobre o novo. No novo. Chegou na igreja, colocar. E quem já está na igreja, colocar ele em pequenos grupos de discipulado, de comunhão, de adoração, para que essas pessoas, porque hoje a Leia falou um negócio interessante. O que nós temos de grupos na igreja, quando a gente chega na igreja? Louvor, oração, mulheres, homens e crianças. É muita coisa, às vezes é muito grande. Então, diminuir isso, colocar as pessoas em pequenos grupos. Vamos incluir o irmão, tal, ele está aí sozinho. Irmão, junta nele ali, traz ele para perto. Criar ferramentas. Ele tem dificuldade, as pessoas querem ser ouvidas, né? E a gente tem um problema sério, pré e pós-culto. Nós não damos atenção devida para o pré e pós-culto. O que é o pré? Chegar antes, receber as pessoas chegam no horário, ou às vezes até atrasada, olhando para o relógio depois, com que você está passando um pouquinho do horário. E já sai todo mundo correndo. Então, precisa criar dispositivos para que tenha pré e pós-culto, grupos pequenos de oração, de comunhão e adoração, para que as pessoas possam se sentir incluídas. Essa é uma sugestão que tem dado certo nas igrejas que eu sou pastor. Uma coisa que eu penso que pode ser trabalhada aprendi há pouco tempo agora na faculdade, é uma questão de sensibilização. Existem coisas que se chamam oficinas de sensibilização. Se a igreja entra por essa área e começa a trabalhar nessa educação de sensibilização, de se colocar no lugar do outro, de ser empático ao ponto de entender o que o outro passa, isso ajuda muito. Outra como é que o que o senhor falou? É uma dica, né? Tipo uma triagem. Sugestão, né? É uma sugestão. Outra sugestão é o pastor também não fazer parte de grupinho. Ele estar envolvido com todos. Porque eu gosto muito daquela frase que eu ouvi uma vez e que ficou na minha mente, a igreja é o reflexo do seu pastor. Então, se o pastor é carismático, se o pastor está vendo que tem alguém tímido, vai até ele, pega outro, como disse o nosso querido pastor japonês, vai até, irmão, isso é discipular, né? Sabe? E a igreja fala assim, não, eu não posso ser uma pessoa reservada quando o meu pastor é uma pessoa tão comunicativa. Eu preciso ser assim, trazer para perto de você pessoas que são simpáticas, carismáticas, que aglutinam pessoas ao redor. Então a gente tem que estar cercado de gente assim e não fazer parte de grupinhos também. Nós temos então um privilégio muito grande de acolher as pessoas novas que chegam e não abandonar as que já estão. É uma responsabilidade muito grande que pesa sobre todos. A liderança tem uma enorme responsabilidade, mas a comunidade também. É preciso que nós ajamos juntos, né? Com a graça de Deus, vamos interagir, vamos nos ajudar, assim como existem pastores ou líderes que são carismáticos, que têm uma grande habilidade em comunicação, existem outros que são mais reservados, entendeu? Tem um reservado, tem um tímido e o que se acha. Não tem, né? Tem um reservado, tipo do que se acha. O que se acha é o acima de todos esses aí. Não é isso? Agora, então, a gente tem que pegar essa turma e dizer assim, olha, vamos olhar no olho das pessoas, saber como é que elas estão, criar estratégias, ferramentas, mas fazer isso de forma natural. Eu sou do mesmo tempo que você, JR, de 1815, da época que a igreja não tinha treinamento, né? A igreja não tinha treinamento, né, bispo? Não tinha tanta ferramenta. Não tinha. Então a pessoa entrava e do jeito que ela vinha embrutecida e pedra bruta, ela continuava. Então colocava às vezes uma pessoa que não tinha a menor aptidão com criança para dar aula para criança e enfim, hoje não. A própria liderança era composta por pessoas dispersivas ao invés de aglutinadoras, né? Exatamente. E hoje não, hoje tem treinamento dentro das igrejas. Eu sofri muito na minha igreja durante um bom tempo, né? Porque
porque eu venho de métodos antigos e perdi algumas pessoas, ganhei outras, me fragilizei de um lado, me fortaleci de outro, mas hoje eu aprendi, eu não posso colocar alguém para liderar, eu não posso colocar alguém do meu lado sem que seja treinado. Eu tenho que treinar essas pessoas, porque aí essas pessoas vão fazendo aquilo que deve ser feito através do treinamento. Esse é um ponto aí, Leinha, que você nos trouxe aqui a lembrança desses tempos mais antigos, remotos, quase que distantes, não é? Existiam muitas pessoas, eventualmente, como você disse, despreparadas. Claro que existiam outras pessoas preparadas, faziam outros tipos de treinamentos, não os que nós temos hoje. Mas já tinha gente chamada. E talvez esse seja um dos pontos centrais. Existem pessoas chamadas para trabalhar nesta área. Essa pessoa chamada, Deus chamou. Essa pessoa vai ser oferecida a ela um treinamento, você tem um chamado. Nossa, e uma pessoa treinada, meu irmão, vai bombar o negócio, hein? Como diz lá na boa terra do Espírito Santo, vai pocar. Pocar. Treinamento e desenvolvimento. Agora, chamado. Agora, tem gente assim que gosta. Tem gente que ouviu entendeu? Tem um interesse, porque essa área é uma área, enfim. Bom, de vez em quando eu escrevo letras, Leinha Mendonça sabe, já foi vítima aqui várias vezes das minhas letras que ela tem que gravar por amizade e por companheirismo aqui, mas eu fiz uma outra letra que foi gravada enquanto nós estávamos aqui, depois que eu cheguei aqui. Gravado por quem aqui? Viviane, Alessandra, Vanese e Silvane, 4. E o Jair tocando viola? Meu Deus, violão. lindo. Jair tocando. Eu tô esse grupo. Aliás, todo. esse Jair é uma bênção de compositor, hein? Eu gravei uma música dele pro Amo Você, o próximo. Sensacional. Lindo demais. Ele é muito bom. E eu espero que a imagem dele não caia depois do que nós vamos ouvir aqui. Porque isso acontece em tudo quanto é canto. Sabemos que isso existe, mas que nós devemos ter muito cuidado com a panelinha. Gente que não consegue chegar porque a panela tá fechada. Gente que já está na igreja há 378 anos e 6 meses e não consegue entrar porque tem panelinha. Por isso, cuidado com a panelinha. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Leia, Mendonça, que letra, né? Você me permite gravar? Amei isso, porque isso vai pocar nas igrejas. Vai pocar nas igrejas. Olha que profundidade. Cuidado, olha, foi difícil fazer. Meu Deus, não foi fácil, não. Uma letra profunda demais. Cuidado, meu irmão, com a panelinha. A segunda parte foi mais difícil. Cuidado, minha irmã, com a panelinha. Mas posso falar uma coisa? Uma letra, além de muito profunda real, e rebuscada, é muito atual. Atual, e se tem uma coisa que pega nas igrejas e que sobe o morro, são temas atuais. Vamos rodar então pro nosso povo de novo. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, minha irmã, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Olha aí, minha gente, ó. Pediu, tocou, então tá bom, vou de novo. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidado, meu irmão, com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. E ainda bonito porque ficou em 2 vozes. Elas cantam muito bem, hein? Quem sabe faz ao vivo. Chama lá pra fazer ao vivo aqui. A letra é uma. Chama lá pra fazer ao vivo. Ô, Marcela, você não tem que fazer a pesquisa agora, Marcela. A letra é uma, mas as vozes são várias. São várias. É isso aí. Acho que é mais de 2. E agora vai ser filmado. Agora vai pro YouTube já. Pesquisa 93. E aí, Marcela? E aí, você conhece alguém que, apesar de estar na igreja, se sente solitário? 64% dos ouvintes do telefone afirmam que conhecem. No site 100%. Nós temos que agir, minha gente. Isso é a medida pra gente agir. Nós precisamos socorrer, precisamos agir de maneira rápida para não deixar ninguém mais entristecido e mais fragilizado do que já está nas nossas igrejas. As cantoras entrando, todas elas muito felizes. Que é a amizade, né?
A amizade tem um preço, né? A amizade, não, é pra lá mesmo que vocês vão. Vamos Talento daqui. sendo revelado aí. Cantar ao vivo. Claro, ao vivo fica muito melhor. Outro vídeo dizendo o seguinte: JR, estamos cercados de todos os tipos de pessoas, as genuinamente boas e as não tão bem intencionadas assim. Como saber em quem podemos confiar? É certo promover situações para testar o caráter daqueles que se dizem nossos amigos? Como enfrentar a desilusão de descobrir que alguém se relaciona com a gente por puro interesse? Ao estar ladeada de pessoas interesseiras, eu corro o risco de me tornar uma delas. Minha integridade e vida com Deus pode influenciar que outros vivam a mesma coisa? Que pensa você sobre esse assunto, querido ouvinte? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Bispo Jaime Coelho, obrigado, um abraço. Eu que agradeço, Jota, agradeço a Marcela e aos ouvintes debatedores, aprendemos muito juntos aqui hoje, em nome de Jesus. Queria mandar um abraço aos pastores da Edificação em Cristo, às igrejas da Edificação em Cristo, a dona Maria, que mandou um recadinho aqui agora, que está ouvindo a gente, ouvinte. Dona Maria. A minha esposa, porque é aniversário dela esse mês. Opa, olha aí. Te amo, esposa linda do meu coração. E quero agradecer a todos os doadores, nós conseguimos mandar, tá chegando agora lá, entre meio-dia e 1 hora da tarde, 16 mil litros de água para governador Valadares. Maravilha. E eu queria agradecer a todos doadores que trabalharam ao nosso lado aí para conseguir essa vitória. Deus abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Pastor Valdir Miyazato. Muito obrigado, JR, obrigado, debatedores, é uma bênção sempre estar aqui, obrigado pelo convite, um abração a todo o pessoal que está ouvindo, principalmente o pessoal da Casa da Bênção. Nós estamos agora em Irajá, ali do lado do supermercado Guanabara, na Pedro Borges de Freitas, número 90, um espaço muito amplo que Deus nos deu ali. Domingo de manhã tem Santa Ceia lá, você é meu convidado especial. Um abração a todos, Deus abençoe. Muito obrigado, pastor, muito obrigado também, pastor Onireves, um forte abraço, querido. Eu agradeço mais uma vez poder estar aqui com esse grupo, com essa equipe maravilhosa, e eu deixo um abraço também para a Assembleia de Deus Caminho de Milagres, que é onde o cego viu o mudo falar pro surdo, que ouviu que o paralítico correu para avisar que o morto ressuscitou. E para minha filha Hanna Radassa e minha esposa missionária Daniele e todos os irmãos de Lopes. Muito obrigado, querida Leinha Mendonça. JR, a Bíblia diz em João 17 que o mundo crerá que Jesus foi enviado para salvar quando nós formos um. Que a gente nunca esqueça disso. E dia 6 de dezembro, que é domingo próximo, é culto de ceia na minha igreja também, na Ilha do Governador, Freguesia, Avenida Paranapuã 16, Freguesia, estaremos ali, estarei ministrando a palavra. Eu vou pedir a você, querida Leinha, para orar conosco. Nós trabalhamos um tema hoje muito importante. Não podemos ter pessoas na igreja solitárias. A solidão faz parte da vida. Tem pessoas que passam por essa dificuldade, esse drama. É natural que isso aconteça. São fases também, não é a vida inteira, entendeu? Não desespera, não. Não é pra vida toda, não. Calma, tenha paciência. Mas nós precisamos criar um ambiente natural, que não seja artificial, forçado, mas um ambiente de acolhimento, de olhar, de abraçar, de nos envolver com as pessoas de uma forma muito especial. Leinha vai orar, nós vamos apresentar este tema diante de Deus em oração, vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, e logo após a oração, nós vamos cantar aqui no nosso estúdio esse novo sucesso, a Panelinha. Já tem ouvinte aqui no WhatsApp parabenizando pela letra, os ouvintes são brincadeira nem nada, né? E nós vamos cantar juntos hoje aqui, aqui no estúdio. Daqui a pouco isso vai estar no YouTube aí. Vamos orar juntos com a Leinha Mendonça. Senhor querido e amado, te agradecemos por este tema tão profundo e tão atual. Senhor, tu és o primeiro a fazer com que a estéril seja mãe de filhos e que o isolado viva em famílias no meio do povo. O Senhor espera que também sejamos assim. E o mundo crerá que tu fostes enviado para salvar a humanidade quando os teus forem um. Te agradecemos pelos irmãos que fazem parte desta mesa, pelos ouvintes. Colocamos os enlutados, os enfermos, os que estão desesperados nas tuas mãos. E que o dia hoje tenha um final abençoado e proveitoso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir agora a grande canção.
Cuidar do meu irmão com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidar do meu irmão com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidar do meu irmão com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Cuidar do meu irmão com a panelinha, com a panelinha, com a panelinha. Olha, que isso, hein, gente? Eu tô aqui impressionado. Só descer e fazer o back. É só descer pra fazer o back lá embaixo. Então, parabéns aqui, cadê os nomes aqui? Parabéns aqui, Alessandra, Viviane, Vanese e Silvane. Jair com essa habilidade instrumental extraordinária e com a participação especialíssima da Leia Mendonça. E depois não esqueçam de passar lá embaixo no caixa para pegar os royalties. Oh, meu pai do céu, olha aí, é muita bênção. Obrigado, gente, Deus abençoe e até amanhã. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.